Olá pessoal, eu sou a professora Natália Benchen e hoje vamos dar início sobre o conteúdo de Química, onde vamos falar sobre lei de Hess, um dos assuntos bastante cobrado no Enem e em outros vestibulares também. Então peço que vocês dêem um like no vídeo, se inscrevam no canal e vamos lá! Então vamos lá. Praticamente em todas as questões, para você saber assim, olhar na questão e saber na hora que ela é de Hess, vocês precisam saber que toda questão que envolver lei de Hess, ela vai ter que te dar mais ou menos 2 ou 3 reações. Tá, ela pode te dar 4? Pode te dar 4 reações, mas eu tô falando da maioria, tá? A grande maioria, geralmente, ele vai te dar 3 reações. Nessas 3 reações, ele vai te falar a entalpia de cada um. Ah, só lembrando, o que é entalpia, pessoal? Entalpia, variação de entalpia é a variação de calor que uma determinada reação vai ter, tá bom? Então, aqui eu tenho uma reação, eu tenho a entalpia dela. Aqui eu tenho outra reação, eu tenho a entalpia dela. Aqui eu tenho outra reação e tenho a entalpia dela, certo? Então, esse é o diferencial da lei de Hess. Na questão, ele vai te dar cada reação e cada reação vai ter uma entalpia. Vai ter esse ΔH aqui, tá? Então, aqui a gente já identificou que é de lei de Hess, porque aqui a gente tem uma questão e tem várias reações e cada uma tem a sua determinada entalpia. Só que o fator determinante para ser lei de Hess é o seguinte, ele vai te dar essas reações, vai te dar a entalpia de cada uma delas, mas vai pedir a entalpia de outra reação. Nesse caso aqui, ele te deu a entalpia dessas 3 e pediu de uma. Como que você vai fazer para descobrir? Vocês vão ter que arranjar um jeito dessas 3 reações virarem essa. De uma forma muito simples, tá? Primeira coisa aqui, eu quero que vocês identifiquem. Na reação que ele pediu, aliás, né, nessa reação aqui, né, que ele pediu a entalpia desta, a gente tem o carbono aqui no reagente. Tá, só para quem não sabe, reagente é quem tá antes da setinha, tá? E depois das setinhas é o meu produto. Então aqui, esse carbono, ele tá no reagente. Então eu vou ter que procurar onde que tem esse carbono nas reações que foram dadas, tá? Eu tenho aqui. Aqui, esse carbono tá no reagente. Aqui, que ele pediu, também está no reagente. Então, tranquilo, né? Em relação ao oxigênio, aliás, ao H2, na verdade, né? O gás hidrogênio. Onde que tem gás hidrogênio nessas 3 reações? Aqui, né, pessoal, que eu tenho hidrogênio. Detalhe, às vezes vocês podem estar se deparando, poxa, mas aqui também tem hidrogênio. Pessoal, mas eu estou me referindo a esse aqui, tá? H2, que é o gás hidrogênio. Onde que tem? Aqui tem H2, só que é H2O. Não é o gás hidrogênio em si, tá? Então, aqui eu tenho o H2. Só que a diferença é o seguinte, aqui nessa reação que ele pediu 2 moléculas de H2, certo? E aqui eu tenho quantas? Aqui eu tenho apenas uma. Então, essa reação aqui eu vou precisar multiplicar ela por 2. Por que multiplicar por 2? Porque aqui ele pediu 2 H2 e aqui eu tenho apenas 1. Tá? Pessoal, eu vou falar H2, tá? Mas vocês já sabem que é gás hidrogênio. Aqui CH4, ele pediu um CH4. Aonde que tem CH4 aqui, pessoal? Ah, eu tenho aqui CH4. Tem um aqui, também tem um, assim como ele pediu. Porém, ele pediu o CH4 no produto, né? Depois da seta. E esse aqui, na reação dada, tá onde? Tá no reagente. E ele pediu no produto. Então, eu preciso inverter essa reação. Quando eu inverto essa reação, eu vou até anotar bem aqui. Então, essa aqui eu vou ter que inverter. Pronto. Depois de anotar o que eu vou ter que fazer com cada reação, com essa reação aqui, pessoal, só recapitulando, eu não vou fazer nada. Por quê? Porque aqui o C tá aqui e ele pediu um C. Da mesma forma, tá no reagente, não vou precisar fazer nada. Aqui, vou ter que multiplicar por 2, porque aqui tá H2. Ele pediu 2 e aqui tem 1. E CH4 aqui tá no produto e aqui tá no reagente. Então, preciso inverter, por isso eu coloquei inverter aqui. Então, mãos à obra. Vamos fazer agora.
Bom, pessoal, então, vamos lá. A primeira reação, como eu disse, não vamos fazer nada, vamos apenas repetir. Na segunda reação, conforme eu coloquei aqui, a gente tem que multiplicar por 2. Ela já multiplicada por 2 vai ser aqui 2H2, né? 1O2 produz 2H2O, certo? E o grande segredo é que aqui esse menos 68, que era a entalpia da reação sem ser multiplicada por 2, ele vai ter que virar menos 136 pelo fato de eu ter multiplicado por 2, certo? E a minha terceira reação, que antes tínhamos colocado aqui que deveríamos inverter, certo? Ou seja, o que está no reagente vai ter que ir para o produto, o que está no produto vai ter que ir para o reagente. Aqui está as 3 reações já feitas. Detalhe, essa terceira reação aqui que a gente inverteu, a gente tem que inverter o sinal também, tá, pessoal? Então tá, tudo que eu fizer na reação aqui, eu tenho que mexer com a entalpia. Se aqui eu multipliquei por 2, aqui eu tenho que multiplicar por 2 minha entalpia. Se aqui eu inverti a reação, eu preciso inverter o sinal, né? Vamos lá ver agora o que dá pra gente cortar, o que dá pra gente simplificar, né? Esses oxigênios. Aqui a gente tem um oxigênio com mais um oxigênio dá 2 oxigênio. Isso no reagente. Aí aqui eu tenho 2 oxigênios no produto. Então eu já posso cortar eles, certo? Então aqui eu já vou cortar, certo? O que mais que eu posso cortar? Aqui eu tenho 2 água e aqui eu tenho outra, que também é 2, né? Então aqui eu já posso cortar direto. Mais alguma coisa que eu posso cortar? CO2, que é o gás carbônico. Também posso cortar. O que vai sobrar? Carbono mais 2H2, né? Que é 2 gás hidrogênio e o CH4 no produto. Pronto. E qual foi a reação pedida pela questão? Foi exatamente essa que calculamos. Então pronto, só que ele quer saber, a pergunta da questão é a entalpia desta reação. Bom, agora que eu já inverti o sinal desse aqui, que eu tive que inverter a reação, agora que eu já multipliquei por 2, porque a gente multiplicou a reação, basta somarmos a entalpia. É isso mesmo. A gente vai fazer com que as 3 reações virem essa, e agora basta somarmos a entalpia. A entalpia dessa reação vai ser a soma dessas entalpias. Aqui eu não fiz nada com essa entalpia, porque eu não mexi na reação. Então, a gente vai repetir. Mas essa entalpia aqui, ó, essa segunda, né? Ela multiplicou por 2. Mais o menos 136. E mais esse aqui, que eu tive que inverter o sinal. Então, qual vai ser a minha entalpia? É a soma dessas entalpias, tá? Aqui eu tenho 2 números negativos, então eu vou ter que somar os 2 números negativos primeiro, né? Menos 94 com menos 136 vai dar menos 230. Menos 230 com mais 212 vai dar igual menos 18 unidades, vamos repetir, quilocalorias. Pronto, chegamos ao final de mais um exercício. Então, pessoal, esse é o nosso primeiro vídeo de Química. Tratamos sobre lei de Hess, que é um assunto que cai bastante no Enem. Outra coisa que deve ser pontuada nessa questão, que o ΔH é um negativo. Como o ΔH é um negativo, isso quer dizer que a minha reação é exotérmica ou exotérmica. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela libera calor. Então, vamos ter cuidado com esse sinal, porque muitas vezes na alternativa pode ter tanto mais 18 quanto menos 18. E muitas vezes pode vir assim, absorve 18 quilocalorias ou libera 18 quilocalorias. Como eu sei que a minha entalpia deu negativa, logo eu sei que ela libera calor. Então eu deveria marcar a alternativa libera menos 18 ou libera 18 quilocalorias ou menos 18 quilocalorias. Ok, pessoal?